E o tema do vídeo de hoje é centros urbanos e seus serviços ambientais. É completamente comum que quando a gente olhe uma foto como essa tirada na comunidade da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, direcionemos nosso olhar apenas para o alto estágio de urbanização e todo o processo de antropização nela representada. E acabamos por deixar de fora a natureza que ainda está latente ao fundo, mesmo que todo o resto já tenha sido dominado e degradado. É assim que acontece quando olhamos para qualquer grande cidade. Tendemos sempre a nos esquecer que, mesmo que as dinâmicas naturais tenham sido completamente alteradas por fatores antropogênicos, a natureza e seus processos continuam a operar, mesmo que na inconstância ou de forma desconfigurada. E trazer cidades como parte da natureza, mesmo que destruída, suprimida, controlada e desrespeitada, é o principal ponto desse vídeo. Quando deixamos de olhar as grandes cidades como parte da natureza, tendemos a ignorar os problemas ambientais delas presentes, já que esses são parte da natureza e nos acostumamos a enxergá-los como resultados da incompetência da gestão pública, e não que não sejam, pois os desastres naturais, que de naturais não têm nada, são também resultados da incompetência do Estado. Mas a questão principal é, quando enxergamos os desastres e os problemas ambientais como unicamente falta de eficiência dos autores políticos, nos direcionamos a buscar alternativas tecnológicas que muitas das vezes funcionam exclusivamente como medidas paliativas e não como soluções permanentes. Agora, a partir do momento que as problemáticas ambientais urbanas são vistas como tais, a nossa intenção será sempre buscar alternativas baseadas na natureza, entendendo que tais dilemas são frutos de um desequilíbrio em seus processos e conseguiremos sanar os nossos problemas de forma muito mais harmoniosa. Outro ponto importante ao se enxergar as cidades como parte da natureza é que podemos ter a chance de olhar de forma mais atenta aos processos naturais benéficos que nelas ocorrem todos os dias e passam despercebidos. E com esse olhar mais atento conseguiremos lutar por uma cidade mais verde e preservada, para que os serviços ambientais que nelas estão presentes continuem funcionando de forma adequada. Os serviços ambientais, que também podem ser chamados de serviços ecossistêmicos, são os benefícios que os ecossistemas naturais oferecem à sociedade e ao planeta Terra, sustentando a vida e promovendo o bem-estar humano, e também de todos os outros seres vivos. Esses serviços, eles são fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies, incluindo nós humanos, e eles abrangem uma ampla gama de funções que os ecossistemas desempenham, desde a regulação do clima, por exemplo, até a provisão de recursos essenciais, como alimentos e água. Esses serviços podem ser classificados de diversas maneiras. Existem, por exemplo, os serviços de provisão, que são os bens materiais que os ecossistemas nos fornecem, como alimento, água, matéria-prima, recurso medicinal, por exemplo. Além disso, também existem os serviços de regulação, que são os benefícios obtidos pela regulação dos processos naturais. Mais à frente nesse trabalho, a gente vai tratar detalhadamente desses serviços de regulação. Além disso, também existem os serviços de suporte, que são aqueles processos necessários para manter os ecossistemas funcionando, como a ciclagem de nutrientes, produção primária, formação do solo. E por último, existem os serviços culturais, que são os benefícios imateriais que os ecossistemas proporcionam à sociedade, como o lazer, a educação, o patrimônio cultural, entre outros. Mas por que os serviços ambientais são tão importantes? Eles são importantes, de uma maneira geral, para a manutenção da vida. Eles sustentam os processos naturais que tornam o planeta Terra habitável, como, por exemplo, com a produção de oxigênio que nós respiramos, ou então com a purificação da água que nós bebemos. Além disso, ele serve para auxiliar na resiliência aos impactos ambientais que nós sofremos atualmente. Os sistemas naturais, quando estão equilibrados, eles ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, por exemplo, como os eventos climáticos extremos e o aumento do nível do mar. E para além disso, os serviços ambientais auxiliam no bem-estar humano. A conexão com a natureza contribui muito para a saúde mental e física das pessoas, além de oferecer espaços para a convivência e para um lazer.
Quando fazemos o exercício de pensar na natureza presente nos centros urbanos, sem sombra de dúvida, a primeira coisa que vem em nossas mentes são as árvores, que estão em sua maioria nas áreas mais nobres das cidades, já que essas tendem, por questões econômicas, sociais e culturais, a passar por um processo de degradação com menor intensidade, ou serem escolhidas como áreas prioritárias de ação de recuperação ambiental. E, de fato, as árvores são emblemáticas nos grandes centros urbanos, pois trazem vida e cor em meio ao cinza das construções. Mas, para além dos benefícios visuais, as árvores também possuem outras funções importantes nas grandes cidades, como regulação do clima e do ciclo hidrológico, uma vez que as mesmas, através da evapotranspiração, ajudam a transportar a água presente em subsuperfície para a atmosfera, contribuindo para a formação de nuvens de chuva. Outro papel importante desempenhado por elas está completamente ligado ao anterior. As árvores também são importantes contribuintes da regulação da temperatura, visto que as mesmas, através da reação química presente no processo de transpiração, transformam a energia solar que chega à superfície em calor latente, para a alteração do estado físico da água, que passa de seu estado líquido dentro dos indivíduos vegetais para o estado gasoso na atmosfera. Sem essa reação, a energia solar que chega até a superfície seria transformada única e exclusivamente em calor sensível, que contribuiria somente para o aumento da temperatura. Voltando a falar dos serviços ambientais de regulação, existe o controle de erosão do solo. Esse é um serviço ambiental essencial e que protege o solo contra a remoção e o transporte das suas partículas por ações que podem ser naturais, como por parte da chuva ou do vento, ou por ações antrópicas, que são as atividades humanas. Existem alguns mecanismos naturais de controle de erosão do solo que são muito importantes, como, por exemplo, o papel da vegetação, tendo em vista que as raízes das plantas atuam como se fossem âncoras que seguram as partículas do solo, prevenindo o seu desprendimento. Além disso, a copa das árvores e a cobertura vegetal são muito importantes, pois protegem o solo da força do impacto direto das chuvas. E, além disso, também existe um papel muito importante das matas ciliares. Elas fazem o papel de preservação de matas ao longo das margens dos rios e, assim, reduzem a erosão provocada pelo escoamento superficial da água, evitando, assim, o assoreamento de rios e lagos. Os serviços ambientais também contribuem de maneira significativa para reduzir a frequência e os impactos dos desastres naturais, como, por exemplo, de enchentes, de deslizamentos e de tempestades. Os ecossistemas saudáveis atuam como se fossem amortecedores naturais, minimizando os danos e aumentando a resiliência de comunidades vulneráveis. Como falamos anteriormente da questão do controle de erosão do solo, um dos exemplos de mitigação de desastres são as florestas com relação aos deslizamentos de terra. As florestas, estando em encostas, estabilizam o solo com suas raízes e previnem deslizamentos causados pelas chuvas intensas. Para além das florestas, existe o papel muito importante dos manguezais quando falamos de proteção costeira. Eles absorvem energia das ondas e das tempestades, reduzindo a erosão costeira e protegendo comunidades contra tsunamis e furacões. E falando de enchentes, existem as zonas úmidas e os pântanos, por exemplo, que armazenam grandes volumes de água durante períodos de chuva intensa e reduzem as enchentes, assim como a manutenção de vegetação em bacias hidrográficas, que reduz o volume e a velocidade do escoamento superficial, diminuindo o risco dessas enchentes. Além dos benefícios dados pela vegetação urbana, já citados nesse vídeo, não podemos esquecer da função da nossa fauna urbana importantíssima, que tem aí resistido aos processos de degradação das áreas naturais e sobrevivido, se reinventado e adaptado às formas de vidas urbanas. A nossa fauna urbana nos ajuda diariamente no controle de pragas, na qual sem ela precisaríamos estar muito mais dependentes de defensivos químicos não seletivos, que para além dos prejuízos fisiológicos causados nos indivíduos que chamamos de pragas, também trazem prejuízos à nossa saúde, já que não selecionam os organismos que irão atuar como veneno.
Temos as gambás, que são excelentes no controle de carrapatos. Temos as lagartixas, que estão em nossos lares, nos livrando do aumento da população de moscas. Temos as aranhas também contribuindo com as lagartixas e devorando as moscas e os mosquitos, e assim por diante. Poderia ficar aqui por muito mais tempo citando a grande lista de controle de pragas desempenhada pela nossa fauna, mas não temos todo o tempo do mundo. Então vamos partir para falar um pouquinho das ações contribuintes dos serviços ambientais, como telhados verdes e jardins urbanos. Uma das soluções baseadas na natureza mais importantes são as infraestruturas verdes, que utilizam os ecossistemas naturais para resolver problemas urbanos e ambientais, promovendo sustentabilidade e resiliência nas áreas onde são implementadas. Um dos exemplos mais emblemáticos de infraestrutura verde são os telhados verdes, que são superfícies vegetadas em edifícios ou casas que ajudam a reduzir o escoamento da água da chuva, a melhorar o isolamento térmico e também a capturar carbono. Uma outra alternativa para espaços mais reduzidos seriam os jardins verticais, que são plantas cultivadas em estruturas verticais para melhorar tanto a qualidade do ar quanto reduzir a poluição sonora e também criar áreas ambientalmente mais agradáveis. Se fizermos uma associação com as mudanças climáticas, esses mecanismos são de muita importância e muito essenciais para mitigar impactos das mudanças climáticas, como as ondas de calor, por exemplo.